Oiê! Seja muito bem-vindos ao Conectados. Aqui a gente sai do feed bonito e entra no bastidor da vida real de quem vive de influenciar. Mas hoje eu quero te convidar a dar um passinho lá para trás. Você já parou para pensar quem influenciava as pessoas antes do Instagram? Antes dos stories, dos filtros, das publis, quem eram os influenciadores no mundo analógico? No começo, influenciar era uma função reservada a poucos. Apresentadores, artistas, atletas, escritores, gente que tinha espaço na TV, nas capas de revista, no rádio. Eles ditavam moda, comportamento, opinião e a gente do lado de cá apenas seguia. A propaganda já era feita com influência, mas o público não respondia. Era aquela coisa de uma única mão, de uma via de mão única. Com a internet, essa influência se descentralizou. Qualquer pessoa com criatividade, conexão, podia ser ouvida. E foi aí que surgiram os primeiros não famosos com voz. Os blogueiros de modas, os youtubers de maquiagem, os blogueiros de opinião. O influenciador virou gente como a gente que falava com propriedade sobre aquilo que vivia. De repente, para ser visto e ouvido, bastava apenas um celular. Hoje, o influenciador é mais que um criador de conteúdo. É alguém que molda opinião, que educa, entretém, vende, emociona. É marca, é empresa, é conexão. Mas também é humano. É sobre responsabilidade, sobre verdade, sobre saber o peso de ser exemplo. Nem todo mundo entende que influenciar é uma profissão real, com estratégia, pressão, entrega, planejamento. Então, é por isso que esse programa existe, para mostrar que por trás do conteúdo tem gente, tem história, tem esforço. Então agora, vou fazer uma pergunta para você. Pensa um pouquinho aí. Quem te fazia mudar de ideia, de comportamento, de atitude, lá na sala de aula, no colégio ou então lá na mesa da sua casa? Antes dos stories já existia a influência e acredite, ela vinha do giz lá na lousa. Hoje o influencer tem arroba, tem engajamento, mas tem quem te inspira de verdade, tem história. E para essa estreia a gente vai conversar com duas mulheres que nasceram influenciadoras antes mesmo de saber que isso seria uma profissão. E não, elas não vieram aqui para dar aula, mas preparem-se porque vocês vão aprender muito com elas. Ela é pedagoga, psicopedagoga e especialista em análise do comportamento aplicada. Com quase 18 mil inscritos na sua conta do Instagram, é com muito carinho que eu apresento a minha primeira entrevistada do Conectados, Manu Verga. Obrigada, querida, por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Ana, pelo convite. Fiquei super feliz em poder partilhar um pouquinho da minha história com vocês. Manu, eu começo te perguntando o seguinte, você se considera influenciadora? Não. Na verdade, eu não me vejo nessa... Acho que desse modo, né? Você influencia pessoas, mas eu vejo que de uma maneira ou outra eu tô sempre influenciando as mães, as crianças, as pessoas que me perguntam alguma coisa. Então, acho que eu tenho caído um pouco na real de que realmente eu tenho influenciado algumas pessoas. Com toda certeza. Vamos abrir o feed da Manu. Olha lá, psicopedagoga Emanuele Masson Verga. Você do outro lado da tela, já começa a seguir a Manu. Ela já me disse aqui nos bastidores, né, que ela não aparece muito, porém, com uma conta, mesmo sem ter o rostinho dela ali, são quase 18 mil inscritos, inspirando, influenciando a educação como um todo. Manu, vou te desafiar então a me contar uma DM que você recebeu que te fez virar essa chavinha e entender que você tinha relevância no mundo como influenciadora. Eu acho que foi quando uma mãe falou pra mim assim, olha, você me fez entender o que é o meu filho. Porque até então eu só via as dificuldades dele, hoje eu consigo enxergar ele como uma criança e entender que eu posso ajudar ele. Então isso me fez assim ver que de uma maneira eu estava fazendo o melhor ali para aquelas famílias e elas estavam conseguindo ver as crianças de uma maneira diferente, não só, ele tem dificuldade, ele não consegue, ele não faz. Então aí, né, acho que nesse momento eu falei, poxa, eu acho que eu posso ajudar cada vez mais. Então, cada coisa que eu postar, cada conteúdo que eu colocar vai ajudar algumas mães a enxergarem as crianças de maneira diferente.
Manu, e me fala um pouquinho, antes do Instagram, né? Lá atrás, o que era estar na sala de aula, o que era educar, sabendo que isso não teria uma repercussão como hoje existe com várias conexões que nós temos? Ai, assim, eu nunca fiz outra coisa na vida. Então, desde os meus 17 anos eu dou aula e sempre foi muito prazeroso para mim. Eu me identifiquei com isso logo no Cefam. Era algo que eu já vi que eu nasci para aquilo e sempre foi muito bom para mim, assim. Foram experiências muito boas. Só que a educação, ela precisa de muitas melhoras ainda, né? Precisa de ter algumas coisas ainda para essas crianças evoluírem, para os professores também. Então, quando eu me vi em sala de aula, eu via que eu podia mais do que aquilo, né? Foi o que me fez sair da sala de aula e fazer atendimentos diferentes, porque dentro da sala de aula, às vezes, eu não conseguia fazer o que eu queria fazer por aquela criança. E qual foi a diferença que você sentiu antes das redes sociais e depois dessa revolução midiática em que tudo a gente tem na palma das mãos e tudo sendo postado momentaneamente? Antes, né, nós não tínhamos acesso a nada, né? A gente ia fazer alguma coisa, as crianças precisavam pesquisar em livros, ir na biblioteca. Hoje é tudo mais fácil, né? As crianças têm um acesso muito maior pela internet, tudo que você precisa saber é só você digitar no celular e essas informações vão aparecer. Então eu acho que na época que eu estudava era muito mais legal, porque a gente ia buscar essas informações, né? Nós tínhamos aprendia-se muito mais, né? Hoje é muito fácil, né? O aprendizado, ele não se torna uma busca por aprender. Você simplesmente pesquisa e essas informações chegam até você. Claro que tudo tem um lado bom, né? Assim, a internet vem para ajudar muito. Principalmente com crianças, né, na área que eu atuo atualmente, com as crianças com algum transtorno. Então, veio para facilitar, mas também tem os dois lados aí, né? Mas eu acho que veio com uma bagagem muito boa. E me fala, essa questão de você trabalhar com essas crianças tão especiais, isso de ter esse contato na internet e conseguir disseminar mais a informação, isso muda? Isso traz um comportamento diferente da sociedade? Eu acredito que sim, né? Porque a gente está o tempo todo dando informações para esses pais, para essas famílias que às vezes não conseguem um diagnóstico, não conseguem chegar até algum profissional, né? Às vezes é mais difícil. Eu já tive pessoas de fora do país que me procuraram, né, pelo Instagram ou por alguma postagem que eu coloquei, algum vídeo que eu coloquei, e a mãe, olha, eu me identifiquei, acho que meu filho é assim, você poderia me ajudar? Então, no diagnóstico? No diagnóstico. Então, fiz uma consulta online, tentei ajudar essa família, porque de longe é mais difícil, né? Mas eu tentei ajudar, então tudo que é colocado ajuda. Tem muitas famílias e muitas pessoas que já são adultas que se identificam e vêm falar comigo. Por exemplo, nossa, eu descobri o meu diagnóstico tardio, eu sou TDAH, eu sou autista, eu descobri agora. Então eu vejo que tudo que tem postado, as pessoas se identificam e ajudam, né? Traz mais inclusão. Isso, porque quanto mais conhecimento as pessoas têm do que são os transtornos, como cuidar, o que fazer, ajuda, né? Traz essas crianças mais para dentro da sociedade, ajuda na escola, dentro de um shopping, de um mercado, dentro da sociedade. Família. Sim. A própria família consegue ter essa interação maior. A família consegue identificar, né? Então, às vezes a gente coloca um conteúdo lá e explica nesse vídeo, né? Quais são os sinais do autismo, sinais de TDAH. E aí a família dá um clique, né? Ela fala, poxa, era isso. Vamos marcar uma avaliação? Eu preciso avaliar o meu filho porque eu tô achando que tem alguma coisa de errado. Então ajuda muito, muito. Agora, Manu, vindo para a sua realidade, mesmo que você não se exponha muito, você já teve alguma crise com isso? Em algum momento você parou e falou, eu não tinha minha vida exposta e agora, de repente, as pessoas me acham pela internet? Você já teve alguma crise nesse sentido? Eu já tive, assim, em alguns momentos, não sei se seria bem uma crise, né? Mas eu tive situações de que profissionais da minha área vieram falar comigo, pedindo para eu parar de postar alguma coisa que eu tinha postado. Verdade. Você está expondo as crianças, você posta, isso não é legal. E aí eu falei, olha, eu tenho documentado que eu posso postar as crianças. Então, assim, na verdade, sempre vem dos profissionais ali, né? De alguns profissionais que
tentaram falar que eu estava E fazendo não tiveram essa errado. conexão. Você tá fazendo errado, você fica repostando vídeos. Você tá colocando alguma coisa de alguma criança, isso não é legal. Então, eu fiquei mal, assim, uns dias. Eu até falei com meu marido, eu falei, poxa, será que eu deveria parar, né? Mas eu vejo que as mães, as famílias, elas se identificam com aquilo que eu posto. Então, eu estou ajudando. Né? E aí eu meio que... Conseguiu reverter. Porque eu pensei assim, o que eu estou fazendo está ajudando muito mais do que atrapalhando, então eu vou continuar. Então é isso, e agora tá se jogando mesmo. O que eu preciso só é aparecer mais. Eu acho que depois do Conectados, isso vai te auxiliar e a gente vai ver mais o rostinho da Manu ali nas redes sociais, no perfil dela, trazendo essas informações que são essenciais hoje na nossa sociedade. Então, desde já, parabéns por você conseguir, com a sua influência, melhorar um pouquinho do mundo. Que eu falo que se cada arroba tiver esse objetivo de melhorar um pouquinho o meio que você vive e a nossa sociedade como um todo, esse mundo vai ser muito melhor, né? Com certeza. Com toda certeza. Bom, eu acho que agora a gente pode fazer um ping-pong. Vamos. O que você acha? Pode ser. Eu acho que a gente pode começar aqui com ping-pong. Então, assim, eu vou te falar algumas perguntas, vou te falar uma frase e você já me responde o que vem na sua cabeça. Preparados? Não, mas vamos. Então, vamos lá. Nós vamos, então, montar o seu feed dos sonhos. Aquele feed que você vai realmente olhar e falar assim, pronto, zerei a vida porque aqui já cheguei aonde eu queria. Manu, com quem você faria uma collab educativa? Nossa, tem tantas pessoas. Eu faria com o Chaim. Uau! Foi meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho, né, como professora. E ele é um empreendedor na área da educação, né, mega inteligente. Faria com ele. Algumas pessoas dentro da minha área atual, né, que é a Luciana Brits, que é uma psicopedagoga excelente. Paulo Liberaleso, que é um psicólogo também excelente. E assim, eu faria acho que com várias pessoas que queiram trazer essa inclusão de uma maneira mais real, né, para a sociedade. Também gostaria muito de fazer, de ter uma collab com alguém de plataforma digital para poder criar conteúdos, atividades e jogos para trazer essa inclusão muito mais perto e muito mais próximas das famílias. Olha, nós vamos rever essa collab daqui a algum tempo e quem sabe aí, ó. Então, aí já fica vamos aqui o esperar. nosso desafio, quem sabe? Já vem a primeira collab. Um lugar que sonha visitar com um propósito profissional. Aquela foto que você teria no seu feed, você fala assim, eu consegui, mas com foco profissional. Existem vários lugares que eu gostaria de ir voltado para a educação, né? Então, eu gostaria de conhecer clínicas e escolas que tenham essa inclusão realmente acontecendo. Tem um lugar que eu gostaria muito de conhecer, que são escolas e clínicas da Finlândia, porque a Finlândia é um país que tem a educação equitativa. Então, é um lugar que funciona, né, essa questão da inclusão, de todo mundo participar. Então, é um lugar que eu tenho um sonho de estar lá e poder presenciar e trazer também essas novas ideias ou que eles aplicam lá e a gente tentar trazer para cá para conseguir melhorar essa parte da inclusão com as crianças. Uma frase que define o seu momento atual. Cada passo que eu dou me aproxima dos meus sonhos. Acho que essa frase me resumiria agora, porque cada passo que eu tenho dado, eu estou atingindo cada vez mais o que eu quero e o meu sonho, né? E qual é o seu sonho? Meu sonho é expandir. É expandir a clínica, é expandir os meus conhecimentos, é levar tudo que eu tenho para ajudar cada vez mais as escolas, os professores, as pessoas que estão realmente empenhadas nessa inclusão, né? De termos uma educação realmente equitativa, linda e que todos se sintam bem dentro da sala de aula e que tenham oportunidades também. A Manu, antes das redes sociais, imaginava ter esse alcance? Não. Mesmo porque quando o meu Instagram ele começou a ter muito seguidor, foi muito rápido. Foi de um vídeo que eu postei, de uma atividade que eu fiz e ele viralizou. Começou a ter 320 mil visualização. E eu falei, gente, o que é isso? Começou um monte de seguidores. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Porque até então eu só compartilhava algumas coisas e outras.
E aí começou a crescer e eu fui postando vídeos e foi indo, mas eu não imaginava. Eu criei um perfil profissional só pra mim, pra clínica, pra ajudar ali as famílias que eu tinha acesso. Você tem essa concepção de feed profissional e feed pessoal? Tenho. Assim então, que você leva. O meu profissional eu posto as informações que eu gostaria que as famílias soubessem. E no meu pessoal, compartilho pouco, mas eu compartilho também. Eu acho que tem que unificar isso daí. Cada vez mais temos Manu Verga à nossa disposição, na sua vida real e na sua vida profissional, mudando o meio em que a gente vive. Manu, muito obrigada por você estar aqui hoje. É com um carinho imenso. Fora das redes sociais, fora do feed, a gente tem uma conexão já muito forte. Sim. A Manu também atende a minha pitica e é com muito carinho que sempre a gente está junto e se conectando em todas as formas. Muito obrigada, é muito especial ter você aqui hoje comigo. Eu que agradeço, Ana, de coração. Fiquei com um frio na barriga, né, quando você me chamou. Mas é sempre muito bom estar com você, partilhar um pouquinho do meu conhecimento. E eu que agradeço. Obrigada. Isso. Bom, e no próximo bloco vamos ter mais uma entrevistada. Ela também é pedagoga e nós vamos falar na atividade dela, que é dentro de sala de aula, como esse mundo virtual reage a toda essa tecnologia e interação. É daqui a pouquinho. Fica aí, já volto. Voltamos com o Conectados, o nosso primeiro episódio, e nesse segundo bloco eu quero mostrar para vocês o meu perfil, Ana Paris Oficial. Nós começamos aí esse perfil bem lá atrás, ele já tem aí cerca de uns 15 anos. Hoje eu me coloco como influenciadora no meio para vídeos institucionais, apresentação de eventos, mas também, né, eu trago a maternidade solo, essa princesa, minha pitica Ayla, que ela já é quase mais famosa ali do que eu mesma, as pessoas só querem ver ela no meu feed, mas tem muito bate-papo com o empreendedor, tem muitas personalidades, tem os meus parceiros, a quem eu sou muito grata, então temos aí um perfil recheado de interação para todos vocês. Tem ali, ó, tem festa, tem de tudo. O perfil de Ana Paris Oficial, ele é bem abrangente, mas esse serzinho loiro, minha filha Ayla, querida, que eu amo de paixão e que muito me trouxe até aqui hoje, é disso. Ah lá, aquela pitica. E a mãe emociona aqui do lado de cá. Falando em mãe, vou apresentar a minha segunda entrevistada de hoje. Ela é pedagoga, psicopedagoga e especialista em educação especial. Ela atua na rede municipal de Araçatuba e de Birigui. E ela é mãe do Benício, que aí já dispensa qualquer outra apresentação, porque quando fala mãe com mãe, é isso que a gente gosta. Lid Verga, isso, ela é irmã da Manu Verga, da minha primeira entrevistada de hoje. Lid, muito obrigada por você estar aqui, ter aceito esse convite e vamos falar na real o que é estar na sala de aula em um mundo tão conectado. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, espero que seja um bate-papo bem enriquecedor. Você se considera influenciadora? Então, na verdade, algumas partes de mim, sim. Já trabalhei com algumas influenciadoras, né? Fiz, na época que o Benício nasceu, nós tínhamos um grupo que chamava a Liga das Mamães, então a gente meio que tentou influenciar as mães, foi bem bacana. E eu acho que a minha chave virou mesmo depois de ser mãe. Quando eu me tornei mãe, eu consegui ver as coisas de outra forma. Então, eu comecei a compartilhar mais da minha vida como mãe. E isso trouxe na parte profissional também, né? Porque tudo que mexe com o filho, né? Que fala de filho, a gente sempre se coloca no lugar da outra mãe. Exato. Então, foi bem... depois que o Benício nasceu. Foi essa viradinha de chave. Que foi a viradinha de chave. Vamos abrir aqui o perfil da Lid. Olha lá. A Lid, você atua dentro da sala de aula mesmo. Sala de aula. E você começou a criar esses conteúdos, começou a trazer esses conteúdos dentro da sala de aula e isso até virou um case porque os pais queriam que você mostrasse essa turma. Olha lá. Quando acho que minha turma dá trabalho, mas fico alguns minutos na sala da colega. Então é isso, né? Trazendo essa conexão não só com seus alunos, mas também com o perfil da profissão mesmo, de ser pedagoga e estar em sala de aula. Qual foi a principal mudança, Lid, que você sentiu em estar em sala de aula antes das redes sociais? A mudança é total, né?
antes das redes sociais, dessa exposição que eles têm hoje, nós, os professores, eu digo nós, né? Porque eles imaginavam que a gente sabia tudo, né? Todas as dúvidas eram colocadas pra gente. Hoje não, eles já chegam com certezas na sala de aula, né? Exato. Eles chegam já colocando pra gente assim, olha, eu sei disso, eu sei daquilo, às vezes você nem sabe. Então, ele falou, nossa, mas como que você não sabe, professora? Então, a gente se sente na obrigação de saber tudo sobre todos os assuntos por ser professor. Então, eles cobram isso da gente. Até o meu filho faz isso, né? Ele chega e fala, mãe, tal coisa. Eu falo, mas aí, às vezes eu não sei. E eles acham que a gente tem a obrigação de saber, né? Isso, por ser professor. E você acha que é o maior desafio em hoje ser uma professora influenciadora? Eu acho um grande desafio, porque eu falo assim, o professor em si, ele compete deslealmente, né, com as mídias, todas as mídias, né? Antes, o professor chegava com uma novidade, eu vejo, quando eu vou passar um filme, por exemplo, eu proponho o filme, tá, a hora que eu vou ver, a gente já viu esse filme, então assim, poucas coisas são novidades para ele, né? Então a gente tem que estar sempre se reinventando para poder estar atingindo aquelas crianças que já estão mais conectadas que nós mesmos, né? Eu vou trazer um desafio para você, o mesmo que eu trouxe para a Manu, mas eu já sei que esse desafio não aconteceu dentro das suas redes sociais. Você já teve alguma mensagem que realmente te mudou, virou a sua chavinha? Mas em que momento você percebeu que a sua atuação nas redes sociais estava fazendo diferença na vida dos seus alunos? Quando eu percebi as mães, né, as famílias gostando, né? E até às vezes as pessoas na escola, as meninas da limpeza, Lid, vi seu vídeo, que legal! Então assim, não só as crianças, né, mas as famílias, os funcionários da escola, todos eles acabavam vendo e achando legal, que podiam interagir. Então isso foi bem bacana, né, nessa questão de estar não só atingindo as crianças, mas a todos. Lid, me fala um pouquinho sobre a responsabilidade de educar e agora também influenciar nas redes sociais, porque você já é uma influenciadora nata de sala de aula, mas essa responsabilidade da professora na sala de aula e da influenciadora nas redes sociais. Elas caminham juntas, né? Porque, como a gente fala sempre, não dá para separar o profissional do pessoal. Eu sou uma pessoa só, tô sempre disponível ali, então assim, a gente acaba sendo mais acessível, mais julgada, né? Então eu tô sempre ali, disponível para os meus alunos. Eles são muito amigos. Eu tenho alunos meus que hoje já são formados em medicina, fazem psicologia, então assim, eu tenho muito orgulho desses alunos, né? E essa parte de estar influenciando, toda vez que eu posto algum vídeo, alguma coisa, sempre tem um comentário. Ai, professora, saudade, minha melhor professora. Então, assim, eu tenho filhos de alunos que já estão lá na escola, né? Que logo vão ser meus alunos. Então, vamos montar o seu feed dos sonhos agora? Vamos. Com quem você faria uma collab no meio educacional? No meio educacional... Hoje, tô mais pro Diogo Almeida. Segue, interage. Bem light. Um lugar que você gostaria de mostrar nas suas redes sociais? Olha, eu gostaria muito de mostrar a realidade mesmo, né? De escolas, de todas as dificuldades que a gente tem. Eu falo de todo tipo de escola, não, até particular, todas as escolas têm dificuldade, né? Então, assim, é muito difícil... Hoje, essa concorrência que eu te falei, né, de tanto material quanto de recursos, de tudo isso. Então, eu queria que eles pudessem, as pessoas tivessem ideia do que é, né, estar ali dentro de uma sala de aula, muitas vezes sem recursos, escolas que a gente sabe no Nordeste que os professores ganham super mal e eles acabam se virando com o que tem ali. Então, com assim, tanta tecnologia, com tanta tecnologia. Tem muitos lugares, né, que essa tecnologia não chega, né? Então o professor ele tem que se virar com o que tem, realmente. E agora eu queria que você definisse uma frase, me falasse uma frase que define essa missão do educar e influenciar. Eu acho que a educação ela transforma, né? Tudo.
A educação, ela transforma, ela tem o poder de transformar qualquer coisa. Tem um exemplo de uma pessoa que trabalhou na escola, que ele estava sempre na biblioteca. E ele trabalhava na limpeza, ele sempre na biblioteca. Aí um dia as meninas falaram, nossa, mas por que ele demora tanto para limpar a biblioteca? Porque ele gostava de ler e ele lia muito pouco, ele não tinha acesso. Então ele ficava um tempão na biblioteca para poder ler e ele limpava a biblioteca assim, limpava, lia, limpava e lia. Então assim, esses exemplos, né, que a educação transforma, né, realmente. Com tanta conexão ainda precisamos ter. Com certeza, acho que o professor nunca vai ser substituível. Nunca, que nunca seja. Não. Que cada vez mais vocês possam influenciar e trazer influência e benefício à nossa sociedade. Com certeza. Continue, Lid, que a gente quer ver muito mais conteúdo teu, dos seus alunos, e que em breve, né, a gente possa rever esse programa e saber que a Lid fez a diferença ali na vida de mais alunos, tem mais vídeos, tem muito mais interação. Muito obrigada, viu, Lid, por você ter aceito esse convite nesse primeiro episódio e falar dessa importância do professor como influenciador, os nossos primeiros influenciadores, os que realmente influenciavam lá antes das redes sociais. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Influenciar é muito mais do que um post bonito ou um vídeo viral. É trocar ideias, transformar vidas, e isso os professores sempre fizeram. Hoje a gente viu que nem todo influenciador nasceu no digital, mas todo mundo que inspira carrega em si um pouquinho da sala de aula. Eu quero agradecer nesse primeiro episódio aos meus parceiros, Emerson Ferraz, quem faz meu cabelo, e que hoje é aniversário dele. Um beijo, Emerson, muito obrigada por toda essa parceria, que Deus abençoe a sua vida. A Bruna, que faz a minha make, também um beijo, querida. Joyce, minha New Hair, queridaça. Loja Box, que me vestiu, Carole Calçados, que sempre caminha comigo. E nós nos vemos no próximo Conectados, porque se for para influenciar, que seja com propósito. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!